tá? Bom, então assim, as principais perguntas, né, que não quer calar, como será o módulo, principalmente agora que estamos distantes, né? É mais complexo ainda se pensar em fazer um módulo de projeto quando você está longe, né? Mas dá para fazer tranquilamente. Eu vou preparar a preparação de 2 tipos de projetos para vocês. Um vai ser bem mais simples, né, para a gente fazendo no dia a dia, e o outro aí para quem já tem mais acesso ao computador e pode estar executando as ações que nós vamos priorizar aqui. Então, o que nós vamos ter nesse nosso projeto? Primeiro, a primeira coisa vai ser vocês vão criar um projeto próprio, seja ele um site, uma aplicação ou curso. Então, envolvendo toda essa parte que nós aprendemos, tá? Então, esse é uma das coisas que iremos fazer, tá? Outra coisa, todo dia nós vamos ter diversos exercícios. Vamos fazendo exercícios durante o dia, durante a aula, perdão, todo dia não, toda a aula. E aí, conforme nós formos fazendo esses exercícios, vocês vão também tendo uma nota, né? E aí vocês vão lá no final, vai juntar as duas, tanto o projeto próprio quanto essa nota que vocês fizeram nos exercícios ali. Chegar lá no fim, a gente vai chegar a um consenso e ver o que vocês tiverem. Então, assim, pessoal, o que eu preciso de vocês, primordialmente, é que vocês façam os exercícios, né? Então, vocês vão fazendo as coisas que eu vou pedindo. Por quê? Porque quanto menos vocês fizerem, mais complexo é, mais difícil é de nós gerarmos uma nota para vocês. Tá? Então, preciso aí que vocês façam todos os exercícios que são propostos, né? Então, toda aula tem exercício para fazer, tem bastante exercício para fazer, e aí vocês precisam fazer. É a única maneira de vocês terem nota. Os exercícios eles estão sendo salteados, né? Durante a aula eu vou passando alguns e depois lá no fim vocês têm mais um para fazer. Então assim, o projeto é bem simples, tá? São várias aulas, porque nós vamos falar bastante do curso em si, tá? E vamos dar bagagem para vocês irem produzindo o projeto de vocês também. Tá? Bom, então como vai ser esse projeto nosso? Ele é, igual eu falei, a revisão de todos os módulos. Então, toda aula, no domingo, nós vamos falar de 2 módulos especificamente. Às vezes de 2, quando dá tempo, quando é igual semana que vem, que é mais tranquila, é 2. Mas tem semana que é mais difícil, né? É mais complexo, é um assunto maior, não dá para falar em uma aula só. Nós teremos que falar ali de um módulo só. Mas não vai fugir disso, né? Ou numa semana, ou 2 ou um módulo, dependendo da nossa semana. Então, nesses trabalhos, desculpa, nesses módulos que nós vamos rever, esses conceitos que nós vamos rever, vocês também vão ter exercício, então vai ter vários, daqui a pouco já vai ter o primeiro. Vão ter vários e conforme vocês foram fazendo, vai gerar a nota para vocês, tá? Sempre eu vou falar o exercício e vou falar o prazo que vocês têm para fazer, o período que você tem ali, que você vai ter disponível para fazer esse exercício, tá? O outro, você vai escolher o que você quer fazer. Se você quiser fazer o segundo, você quer fazer um site, por exemplo, você quer fazer uma animação, você quer fazer um vídeo, é com você, tá? Só que você tem que descrever esse projeto que foi feito, tá bom, pessoal? Bom, quais módulos nós tivemos então? Então, ó, lá há 2 anos atrás, né, vocês começaram com Windows, depois veio Word, Excel, PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Premiere. Essa primeira parte, do 1 ao 4, aplicativos de escritório, que nós falamos. Do 5 ao 7, são aplicativos de design gráfico.
o 8, 9, 10 e o 11. HTML, CSS, Animate, Views, são aplicações web, né, web designer. Os dois últimos voltados à área de aplicação. Tá? E hoje nós iniciamos o nosso projeto e vamos nos encaminhando para finalizar esse curso nosso. Então nós vamos encaminhando ali para chegar ao fim do curso, né? Bom, então, primeiro de tudo, vamos começar o nosso primeiro exercício. Vocês podem me responder direto no e-mail, tá? Direto lá no meu WhatsApp particular. Só mandar lá a resposta rapidinho, o que você acha de cada um dessas perguntas ali. É pessoal de vocês. Vamos lá, pessoal. 5 minutinhos para vocês.
Vamos lá, galera? Já deu tempo. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um dos módulos que nós tivemos. Quer falar bem devagar, tem coisas que são para relembrar, tá? Então, e cada um deles, depois, vocês vão ter ali, vão ter um tempinho para falar um pouco. O curso de vocês, ele é dividido em algumas partes, tá? Então, ele foi dividido em algumas partes. Então, o curso de vocês, ele tem primeira introdução com Windows, né? O Windows Sistema Operacional. É lógico que hoje é muito difícil alguém que não saiba trabalhar com Windows. Né? Muito difícil você ver alguém que não tenha noção do que é o Windows, tá? Mas a gente precisa iniciar com ele. Então, ele inicia-se com o Windows bem rápido, né? Um livro que a gente falou das novidades, Windows 10, como se trabalhar, né? Como é que o computador liga, como é que manda um e-mail e coisas assim. Depois do Windows, dessa primeira parte, vem o Word. O Word é um editor de textos. Então, mais que um editor de textos, ele trabalha. É um editor de textos mais profissional, que nós falamos, né? Vocês têm aí nesse editor, você tem aí uma característica de uso muito melhor, muito mais ferramentas, né? Então ele te propõe te dar ferramentas para que você possa trabalhar, acrescentar o uso profissional. Ele é com certeza o editor de textos mais usado no mundo, não existe outro que chega próximo ao Word, tá? E dá para fazer bastante coisa. Por exemplo, quando eu preciso fazer uma edição mais básica, vamos supor que eu precise fazer um cartaz. E esse cartaz, vamos supor que esse cartaz que eu precise fazer, eu não tenho uma edição de imagem para fazer, não tenho uma edição gráfica tão grande assim, tá? Eu preciso apenas criar um cartaz. Eu posso fazer ele no Word? Pode, tranquilamente. Ah, é recomendável? É lógico que recomendável já não é recomendável porque ele não tem tantas características assim. Mas se é uma coisa, um aviso, uma coisa mais rápida, dá para fazer. Fora isso, né, currículos que a gente fez, tem outras ações que dá para fazer no Word, tá? Inclusive semana que vem nós vamos fazer algumas, tá? Bom, depois vem o Excel. Eu sempre procuro falar que o Excel é um dos softwares mais importantes que nós temos no curso. Por que o Excel é um dos mais importantes? Porque a edição de planilhas, hoje na área profissional, é o que tem mais procura. Então, se você for ver um trabalho, se você for ver coisas do gênero, assim, principalmente nessa área, né, na área profissional, o Excel é muito pedido, tá? Então, assim, precisava, quando vocês tiveram, precisa ter o máximo de atenção e precisar aproveitar bem o uso do Excel. Então, trabalhar com Excel é muito importante, tá? Principalmente, né, quando a gente vai ter esse recurso das planilhas eletrônicas, né? Trabalhar com elas é de suma importância para o nosso dia a dia, tá? Então, saber utilizar as planilhas é muito importante, principalmente, igual eu falo, né, direto, quando você consegue trabalhar de uma maneira legal, né, você vai conseguir profissionalmente ter muito mais, um acréscimo muito maior lá na frente. Então, assim, se tem dessa primeira parte que vocês tiveram, que a gente chama de rotinas administrativas, o que vocês mais deveriam estudar é o Excel. O Excel depois é o que mais... Até na vida pessoal, eu falo que o Excel hoje, tanto que eu trabalho com o Excel, é absurdo. No meu dia a dia. No dia a dia de uso ali, eu uso muito Excel. E então, assim, eu necessito muito dele. Então, e eu também, eu gosto muito de estudar o Excel. Tá? Ele é muito grande, ele é gigante. Todo dia parece que a gente está aprendendo coisas novas com relação ao uso do Excel. Tá? Então, o Excel tem bastante coisa para vocês aprenderem, tá? Do dia a dia. E é bem legal trabalhar com ele. E depois, o último desse que nós chamamos de pacote de escritório, o PowerPoint. Aí também é um software muito legal de trabalho,
lógico, né? É um software que vocês vão lá criar algumas rotinas que, de um modo bem simples. Hoje ele está na versão 19. Ao acrescentar, então foram acrescentadas muitas coisas bacanas dentro dele, recurso de interação, essas coisas assim, e ele ficou muito mais poderoso. Né? Então o PowerPoint ele melhorou muito o seu uso, melhorou muito as suas características, tá? E ele melhorou muito as suas ações. Bom, pessoal, então esse é o que nós chamamos de primeiro ciclo, né? São 4 ciclos, tá? Esse é o primeiro ciclo. Então, o primeiro ciclo são aplicações de escritório e rotinas administrativas ali de vocês. Então, vamos lá para o nosso segundo exercício. Primeiro você vai descrever o que você entendeu de cada um desses módulos e falar de uma função de aprendizado. Vamos lá, pessoal. Mais 5 minutinhos para vocês.
Bom, vamos lá, pessoal, já deu tempo, né? Então, essa primeira parte é muito interessante. A função dessas aplicações é auxiliar vocês no dia a dia. Nosso segundo ciclo, ele vai trabalhar com aplicações gráficas, aplicações de design. Essas aplicações se concentram em três, né, Illustrator, Photoshop e o Premiere. Para que servem as aplicações gráficas, principalmente, né? Primeiro, para nos auxiliar no nosso dia a dia, né? Trabalho gráfico é muito importante, né? Eu acho que hoje, eu já conversei com vocês, principalmente lá em marketing digital, eu falei para vocês que essa parte, né, do Photoshop ali, ela é que hoje concentra a maior parte dos trabalhos, né? Photoshop, Illustrator, desenvolvimento. Por quê? Porque hoje se trabalha-se bastante, principalmente nesse período que nós estamos ali, nesses quase 6 meses já de trabalho, home office, né? Se concentra-se muito trabalho em casa. Então, a parte de se você desenvolver as coisas e principalmente de você conseguir trabalhar em casa, conseguir fazer o máximo, a criatividade, ela auxiliou muito no nosso dia a dia. Tá? Então, hoje o mercado de criação é o mercado mais amplo de todos. E a função desse cara, seja ele um design gráfico, seja ele um designer, ela é um que mais abrange o mercado. Lembrando a vocês que eu sempre procuro dizer que criatividade não se ensina. Criatividade você tem. Você vai criar alguma coisa, criar uma ação, seja uma ação de marketing, criar seja um cartaz, um cartão, criar uma logo e assim por diante. Você tem que estar num dia inspirado, numa hora que você esteja apto para fazer só aquilo, tá? Bom, então o Illustrator, primeiro de todos eles, nós utilizamos para fazer trabalhos vetoriais. Primeiro de tudo, o que quer dizer uma ação, um trabalho vetorial? Um vetor é um tipo de imagem que não se distorce. Como assim? Vetor é uma imagem que você vai pegar, esticar, 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 e ela não vai se distorcer. O contrário do mapa de bits, que é o que é feito lá depois do Photoshop. O mapa de bits é uma imagem, conforme você vai ampliando ela é formada por pontos. Conforme você vai ampliando esses pontos, eles vão se distorcendo, eles vão, nós falamos assim, eles vão explodir, eles vão ficar, eles vão ali, os pontos vão se distorcer. Aí o que acontece, pessoal? Por que então que nós não criamos tudo no Illustrator, né? Qual que é o principal problema? É o seguinte, uma imagem vetorial você não consegue publicar ela, você não consegue, por exemplo, postar uma imagem, um vetor na sua rede social. Você tem que transformar ela no mapa de bits, tá? Então, você tem que transformar ela num JPG ou num PNG para que você possa postar ela, você possa enviar para alguém, para que alguém possa visualizar. Se eu pegar, salvar um arquivo no Illustrator e enviar para vocês com a extensão do Illustrator e não fizer nenhuma configuração nele, nenhum tipo de mudança, se você não tiver o Illustrator, você não vai abrir, tá? Então, por isso. E para que eu uso o Illustrator? Sempre tem a briga entre o Illustrator e o Photoshop. O Illustrator nós vamos usar quando for fazer uma criação. Você vai pegar, por exemplo, vou fazer um cartaz. Mas nesse cartaz eu vou usar muito desenho. Eu não vou usar imagens. Então aí eu vou pegar e vou usar a partir do utilizando o Illustrator, né? Desenho. Ou então eu posso também fazer os mesmos trabalhos lá no Photoshop, que é o nosso segundo software. Qual que é a diferença entre um e outro? Tá? A diferença principal é o seguinte, igual eu falei para vocês. A diferença principal é o Illustrator você vai usar para criação. O Photoshop você vai usar para edição. Você vai pegar o seu trabalho pronto, você vai pegar a sua imagem pronta lá, a sua foto, vai pegar ela e vai editá-la. Então, por exemplo, eu vou fazer um cartaz também, mas eu já tenho as imagens. Eu já jogo, eu monto no Photoshop. Tá? O Photoshop ele tem muito filtro bacana de uso.
tá? Muita coisa legal que você pode estar usando. Outra coisa, pessoal, quando saber quando vai utilizar um ou quando vai utilizar o outro? Primeiro, vai muito do gosto, tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito mais de usar o Photoshop do que o Illustrator, mas é gosto. Mas tem coisas que o Photoshop, por exemplo, vamos supor que eu tenha que criar um logo. Esses dias eu precisei vetorizar um logo, precisei pegar uma letra e copiá-la. Não adianta eu tentar fazer isso no Photoshop. O Photoshop não tem ferramentas para isso. O Photoshop ele vai ter ferramentas para edição da imagem. Então ele vai ter filtro gráfico. Por exemplo, ele vai ter uns filtros que eu posso usar para alterar algumas coisas. Eu posso, por exemplo, pegar uma imagem que não está legal e melhorar a resolução dela. Tudo isso eu posso fazer dentro do Photoshop. Agora, se eu quiser usar o Photoshop para fazer um desenho, ele não vai suprir essa necessidade minha. Tá? Então, primeira coisa, depende muito do gosto de vocês, quem gosta de utilizar mais o Illustrator, quem gosta mais do Photoshop, e também como vai ser feito esse trabalho. Por isso que antes de começar qualquer trabalho, você tem que fazer um estudo sobre o que você vai fazer. Por exemplo, eu vou criar um cartaz. Como é que eu vou começar esse cartaz? Primeiro vai lá no caderno e vai fazendo os rabiscos de como você quer. Aí depois você transpassa isso, você transfere isso lá para o seu computador, tá? E depois, o último desse ciclo é o Premiere. O Premiere é o software de edição de vídeos, tá? Hoje ele é um dos mais usados no mundo, porque ele tem desde coisas fáceis para se fazer, né? Você pode fazer desde criações fáceis até coisas mais complexas, tá? De uso. Por exemplo, dentro lógico, além das edições, tá? O Premiere você pode, já vem com alguns efeitos, né? E o Premiere ele tem um plugin hoje que você pode fazer até transmissão ao vivo com ele, tá? É lógico que aí tem um monte de outras coisas que vocês têm que pegar, mas o Premiere ele é muito usado também por ele ser do pacote Adobe, então ele é totalmente integrado, tá? Ele é do Adobe Creative Cloud, ele é totalmente integrado às coisas os trabalhos que nós precisamos. Às vezes você está fazendo alguma alteração ali dentro do seu ali do seu como ele é totalmente integrado, né? Ele vai conseguir trabalhar de uma maneira bem melhor, tá? Então, Premiere, então Photoshop, o Illustrator e o Photoshop são edições de imagem, o Illustrator mais para criação, né? O Photoshop para edição e o Premiere é o nosso editor de vídeos, tá? Então, esses três são o nosso pacote de design gráfico. Bom, vamos para o nosso terceiro exercício, tá? Que é sobre o design gráfico. Vai lá. Podem começar, pessoal. Mais 5 minutinhos para vocês.
Vamos lá, galera, vamos continuar? Então, vamos lá. Então, assim, muito simples o que faz cada um, né? E o design gráfico, ele tem diversas funções, né? Uma delas é trabalhar com essa parte de criação, né? Toda essa parte de criação, de criatividade, é o designer gráfico que vai fazer para vocês, tá? Então, para vocês não, né? Que vai fazer dentro ali, dentro deste mercado. Bom, aí o nosso querido ciclo 3, ele vai falar sobre as linguagens web e desenvolvimento de páginas web. Ele começa com HTML, que nós falamos bastante, né? Nesse último período nosso. HTML, ele é a linguagem para configuração e para criação de páginas web. O que nós temos que pensar quando fala sobre HTML? Que ele vai fazer o esqueleto da página. Toda a estrutura atrás da página é o HTML que faz. Tá? Então, quando você vai criar uma página, toda aquela parte que está atrás lá da página, toda aquela parte que é difícil falar, é o esqueleto, toda a estrutura é feita no HTML. Então, HTML, ele quer dizer Hypertext Markup Language, né? Linguagem de marcação de hipertexto, e a sua função principal é da criação da página. Hoje, praticamente impossível você ver uma página que não tem HTML. Até porque a W3C, que é a empresa, que é o órgão que rege as configurações da web, tá? Ela padronizou o HTML. Hoje estamos na versão 5. Tá? A W3C é de suma importância, né? Um órgão que é de suma importância para os nossos trabalhos ali. Depois do HTML vem o CSS. Então aí, se o HTML ele faz a parte estrutural da página, a CSS ela vem para fazer o design. Então, bom, vamos lá, pessoal. Vamos lá? Tentar voltar. Essa internet. Bom, vamos lá. Tinha caído aí, desculpa, caiu. Tinha dado uma queda aqui na internet. Bom, vou continuando então. Então, voltando. Então, qual a função do CSS? A função do CSS ela é a de fazer a parte de formatação da página. Como é que o CSS nasceu? O CSS ela foi criada e desenvolvida para que fossem criadas também páginas web. Quando o CSS foi criado, tá? Ele foi criado assim como um monte de distribuição, um monte de
de linguagem foi criado para fazer páginas mesmo. Só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer que tinham várias linguagens ali em uso, e aí os navegadores, eles não conseguiam, né, visualizar todos. Então, por exemplo, uma pessoa desenvolvia em HTML, outra em CSS, outra em Java, né, antes ainda do JavaScript, e aí os navegadores não conseguiam entender tudo isso. Foi aí que a W3C foi criada e começou a se reunir com algumas empresas, as principais, para desenvolver um padrão para a web. Quando você padroniza alguma coisa, o que acontece de principal é o seguinte, essa padronização trazer melhorias. Então, o intuito principal foi de usar o HTML para um determinado fim, o CSS para um determinado fim, e JavaScript para outro determinado fim. Essa foi a função principal da W3C. Tá? Então, a função principal da W3C é a de fazer com que a sua internet funcione de maneira legal e fazer com que tenha um padrão web, que hoje é HTML, CSS, JavaScript, aí tem PHP e assim vai para várias outras, tá? Mas a função, aí o CSS ele ficou com a função de formatar as páginas, de fazer a formatação. Vários comandos, né? Tem vários comandos de instruções do HTML, mas ele só vai melhorando a cada dia. Hoje tem outros usos, por exemplo, o Google ele tem um acelerador que chama React, tá? O Facebook tem um que chama Angular, tá? Só mais para vocês entenderem as definições e para que funciona cada uma dessas instruções dentro do conceito de web. Depois nós tivemos o Animate. O Animate é um software para animação, tá? Ele é bem tranquilo de uso e não só de uso, mas ele é bem tranquilo também para quando nós vamos falar do seu uso principal. Por exemplo, o Animate ele veio para substituir o Flash, era o intuito inicial. Então, o intuito inicial do Animate foi substituir o Flash, né? Foi pegar o conceito do Flash e substituí-lo, mas aí o que aconteceu? O conceito de web já era gigante. Então, aí o Animate foi e não conseguiu suprir todas as necessidades que o Flash tinha, né? Todos os conceitos que o Flash tem, de conceitos da área, né, de animação, de interatividade, o Animate não conseguia ter. Então, o Animate hoje ele é usado mais para a criação de animações simples. Por exemplo, quando você vai criar um banner e você precisa de um GIFzinho, você vai e cria dentro dele o conceito principal que foi utilizado ali dentro do Animate. Vamos lá, pessoal. Você não tá voltando, hoje tá indo embora aí a conexão. Então, voltando. Então, o Animate, ele segue alguns conceitos, né? Principalmente
na facilidade de uso e coisas assim. Então hoje, se você for pegar o uso dele é muito maior para quando nós vamos fazer algum tipo de animação mais voltada para a parte de web. Então, como assim mais voltado para a parte de web? São animações que nós vamos fazer para que, por exemplo, de banner e assim por diante. Animações mais simples, tá? Depois nós tivemos o Muse, aí o Muse é bem mais simples. Eu uso. O Muse ele é usado primordialmente para configurações de página web. Então, você vai pegar e criar uma página web ou uma aplicação web sem ter que programar. Como assim uma aplicação web sem ter que programar? Vamos supor que você criou uma página e você quer transferir aquela página para uma aplicação. Aquela página sua que você construiu lá rode como um aplicativo dentro do Android. O Muse gera esse APK para você. O diferencial do Muse, igual eu falei, ele não tem a parte de programação, então ele se torna mais simples, muito mais simples. O editor dele é um editor clique e arrasta, então, principalmente quando nós vamos trabalhar com sites. Se você fizer um site lá no Wix, por exemplo, ele usa lá o editor clique e arrasta, tá? E o Muse ele vai usar essa mesma interação, esse mesmo requisito, tá? Então ele tem um editor muito simples de ser usado e esse é o diferencial dele e principalmente o diferencial não só da edição, como o diferencial de finalização. Geralmente quando você usa um editor, ele pode até ser muito simples, mas na hora de finalizar ele vai te dar algum outro trabalho. No caso do Muse ele não dá trabalho ao editor, clique e arrasta e ele vai fazendo as ações para você, tá? Nós usamos bastante o Muse durante nossa temporada aqui, nossas aulas. E principalmente vamos lá, ver se a gente consegue continuar. Hoje está indo e voltando muito. A gente tá. Mas vamos lá, então o Muse ele é usado principalmente quando nós precisamos fazer uma edição web que seja mais simples de se pensar. Então, por exemplo, você vai fazer um site, e esse site ele é um site ali que você não vai conseguir ter recursos de programação maiores. Então aí, para isso nós utilizamos o Adobe Muse, tá? Então o Muse nós vamos utilizar ele geralmente, principalmente quando nós precisarmos utilizar alguns conceitos que sejam mais simples, tá?
Bom, então vamos lá. Então, quando você precisa usar um conceito de configuração que seja mais simples, aí a gente usa o Music, tá? Bom, então, continuando aí, vamos para o nosso próximo exercício. Então, o exercício 4 aí, só para falar um pouco sobre esses conceitos. Vamos lá, pessoal. Mais 10 minutinhos para vocês aí.
Bom, pessoal, vamos lá para a última parte, tá? Então, assim, desenvolver páginas web é a principal função, lógico, do desenvolvedor, mas mais que isso é ser um gestor de conteúdo, né? É ser uma pessoa que vai gerar conteúdo lá para dentro das páginas, tá? Bom, depois nós tivemos mais dois módulos. Um foi técnicas de SEO, né? Essas técnicas de SEO aí, nós trabalhamos bastante com marketing digital, além de conhecer a metodologia e as estratégias de como você pode trabalhar melhor o conceito de divulgação dentro da web, melhor o conceito de como você vai trabalhar melhor a distribuição de páginas. Nós trabalhamos muito com um conceito que hoje é muito interessante, que é o conceito de marketing digital, tá? Esse conceito de marketing digital, pessoal, ele é muito importante, principalmente quando você vai pensar no público que você quer atingir. Por quê? Porque, assim, pensar no público-alvo, ele é primordial. Tá? Então, igual eu procuro falar para vocês, não existe uma ação, quando você vai pensar em uma ação de marketing, não existe uma ação que é 100% certa e não existe uma ação que é 100% errada. Não existe, tá? O principal é analisar o público que você está querendo atingir. É analisar qual o nicho de mercado que você está querendo atingir. Aí você vai, com base em estudos, verificar o que você deve ou não fazer. Então, esse é o principal. Primeiro estudar o seu público-alvo e depois aí você vai partir partir para outros princípios, tá? E técnicas de SEO nós vimos muito isso. Nós vimos muito esta parte, né? Então, foram várias aulas, trabalhamos conceito de web, voltamos a estudar um pouco de HTML, um pouco de CSS, tá? E aí, nesse finalzinho no PhoneGap, nós aprendemos como o PhoneGap funciona, que ele foi, a parte do PhoneGap Desktop foi descontinuada, hoje ela não existe mais, né? Ela existe só o PhoneGap Web, né? Que você vai lá, cria a sua aplicação e a função do PhoneGap é a de compilar, é o que? Gerar o executável. Então ele vai gerar, posso falar o executável, mas ele vai gerar a aplicação final. Essa é a função lá do nosso PhoneGap, tá? Então o conceito, esse conceito de aplicativo, conceito de criar uma aplicação, ela foi muito importante, ela é muito importante, aliás, né? Mas o principal dela, o principal desse conceito total, é como você vai é, como você vai fazer esse uso, tá? Bom, e como é que você vai pensar na sua aplicação, né? Agora a gente vai fazer um exercíciozinho bem simples, depois eu vou voltar e vou explicar algumas coisas para vocês. Então, o que eu quero de vocês agora? Vamos rapidinho, senão não vai dar tempo, tá? Mais, mais 5 minutinhos para vocês, respondam essas duas aí, por favor. E aí a gente volta, eu vou explicar como vai ser o nosso projeto de novo, tá? Por favor, vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, pessoal. Bom, então, a gente falou de todos os temas. E aí agora é o seguinte, nós temos aí 15 minutinhos, tá? E o que eu quero de vocês com relação a esse último? Eu quero que vocês descrevam o que vocês planejam e como será o seu projeto. Então, assim, o que vocês planejam fazer de projeto, né? O que vocês têm de ideias? Ah, quero... Só tomem cuidado com o seguinte, igual eu falei para vocês, né? Nós temos um tempo curto, apesar, né? Não sei como é que anda o tempo de cada um na semana. Pensem em algo que realmente vocês terão a possibilidade de fazer, tá? Então não adianta nada tentar pegar algo que seja absurdamente grande e não dar conta, tá? Então procurem fazer algo que vocês consigam realmente fazer, tá, pessoal? Então esse é o último aí. Planejem algo, pensem em algo e mandem para mim, por favor. Vamos lá, a gente tem 15 minutinhos aí para pensar e verificar no que vocês querem fazer. Vai lá, pessoal.